Mediando a mediunidade. Hoje falaremos um pouco sobre médiuns, quem é e o que são. No item 159 do Livro dos Médiuns, temos a seguinte resposta: toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é um médium. Essa faculdade é inerente ao homem, ou seja, é característico, está ligado ao modo íntimo e inseparável e necessário. Por isso mesmo, não constitui privilégio e são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimental. E entendemos esse estado rudimentar, como básico, como primitivo. Pode-se então dizer que todos somos mais ou menos médiuns. Isso caracterizado pela intensidade em que a mediunidade pode se manifestar em cada um de nós. Usualmente essa classificação se aplica aos que possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada, que se traduz por efeitos patentes de maior intensidade. Deve-se entender ainda que essa faculdade não se revela em todos da mesma maneira. Os médiuns têm, geralmente, aptidão especial para essa ou aquela ordem de fenômenos, o que os dividem em muitas variedades. A variação aí é grande. Tantas são os tipos de manifestações possíveis. E as principais, ou as mais conhecidas, que fazem parte aí do dia a dia, dentro do conhecimento, dentro dos estudos, dentro da prática do espiritismo, são os médiuns de efeitos físicos, os médiuns sensitivos ou impressionáveis, auditivos, falantes, videntes, sonâmbulos, curadores, pneumatógrafos, escreventes ou psicógrafos. Então vejam, essas classificações mediúnicas são variáveis e sofrem influências dos costumes, e os seus nomes foram modificados ao longo do tempo. Médiuns auditivos são geralmente chamados de audientes. Os falantes, de médium de incorporação, chamado médium de incorporação, e agora mais recentemente de psicofônicos. Os sonâmbulos, chamados de anímicos. Os pneumatógrafos são chamados de voz direta. Então vejamos com tudo isso uma grande classificação aí dentro desse contexto das possíveis, dos efeitos da mediunidade, como essa mediunidade está latente em cada um e a característica de cada médium em relação a isso. Então é importante que a gente perceba em nós essa ou aquela influência, essa ou aquela condição de mediunidade dentro dessas classificações. E não importa para nós o quanto isso esteja latente ou não. O importante é a gente começar a entender a necessidade de se percebermos médios. Estamos dentro de um contexto onde a mediunidade está latente, ela está interagindo entre o meio espiritual e o meio material. Encarnados ou desencarnados, de encarnados para desencarnados, de desencarnados para encarnados, de encarnados para encarnados. Estamos atuando como medianos nisso tudo. Então, essa palavra médium, ela vem dentro dessa classificação mesmo, de estar mediando essa possibilidade. E os espíritos, eles não dão tanta importância que nós damos aos fenômenos físicos. A eles interessam mais as manifestações inteligentes, destinadas à transmissão de mensagens e à conversação esclarecedora. Ou seja, tudo isso é usado para trazer para nós, vamos dizer assim, alertas, trazer condição de percebermos, estarmos num meio, fazemos parte de um meio, e esse meio ele é dinâmico. A todo momento ele está mutando, está modificando, está tendo situações diferenciadas que nos trazem a condição de nos percebermos cada vez mais atuantes e também passivos,
Somos reativos, somos passivos. E tanto da reação como da passividade, nós somos elementos que reagimos, criamos ações sobre isso. Aí advém das conversas anteriores que o meio, né, interfere sobre nós, os espíritos interferem sobre nós, dentro do processo do pensamento, dentro do processo da psique, dentro do processo da materialidade, da questão material. Então existe toda uma correlação. E é importante a gente perceber isso. E a doutrina espírita ela vem com essa finalidade de trazer para nós esse diferencial, trazer para nós essa percepção. E aí é o que eu sempre coloco, né, dentro da visão da necessidade de conhecermos a doutrina espírita. Ela cuida do processo dentro de nós espíritos, como é que nós estamos vivenciando isso, como é que nós estamos nos colocando dentro desse processo aparente ou realista, conhecendo tudo aquilo que nós estamos fazendo, nos colocando dentro de uma marcha e através da nossa evolução, a partir do momento em que começamos a ter essa percepção, a gente se modifique. E se modifique para melhor, né? Porque o Espiritismo nos diz também, o espírito não evolui, ele está sempre evoluindo. Pode sim ficar parado por um tempo, pode estar lá no comodismo, no passo da comodidade, né? Eu estou agora de férias, estou curtindo a vida nas minhas férias, então eu fico parado. Mas nunca evolui, porque o conhecimento adquirido, ele sempre será e poderá ser usado a qualquer momento. Então, dentro dessas mensagens que são colocadas pelos Espíritos, vem no sentido de orientar, de esclarecer, de trazer para nós a oportunidade, advindo dessa informação, a oportunidade de nos alertarmos que há necessidade de mudanças que precisam ser feitas de uma certa forma, com uma certa urgência, porque o tempo está passando, o tempo não para, o tempo passa, o tempo continua. Quem está parado muitas vezes somos nós, e o tempo passando, realmente nós vamos estar numa linha defasada, né, dentro desse posicionamento. Então, não nos compete querer mudar o outro, mudar o mundo, se não começarmos por nós mesmos, né? E toda essa abordagem, do ponto de vista de interesse informativo, vem para causar, né, esse despertamento em quem nos vê ou nos ouve semanalmente. A gente está trazendo essa condição de abrir um bate-papo. Você pode entrar lá no nosso site, colocar as suas perguntas, as suas dificuldades, dizer que concorda com isso ou não concorda, né? Trazer cada vez mais uma condição de estarmos não debatendo, mas nos tornando cada vez mais conciliáveis no processo de fazermos essa integração pessoal. E a relação pessoal, ela é de fundamental importância na evolução do espírito. Então, estudos devem ser feitos dentro das instituições com pessoal qualificado. Você quer aprender do espiritismo, né? Não adianta só você pegar também lá os livros, né, os 5 livros lá de Kardec, que são os básicos, porque tem mais além disso. Tem a Revista Espírita, tem outros livros que são complementares, né, que trouxeram a vivência de Kardec após a conclusão desse compêndio. Então tem toda uma necessidade. Então é importante que você vá fazendo um estudo, que nós façamos esses estudos dentro de um grupo coeso, onde haja pessoal também com qualificação, para que não se comece a discorrer desses assuntos de forma que está acontecendo, de uma forma assim, muitas vezes sem nexo, fora do que é a doutrina espírita, ok? Então, onde dúvidas e questões pertinentes aos estudos sejam discutidos com profundidades e esclarecidas, caso a caso. E eu volto a dizer, aqui, no máximo, nós buscamos abrir pontos de esclarecimento quanto ao que nos envolve, o meio espiritual. Tanto do ponto de vista científico, quanto do ponto de vista filosófico-religioso. Ele é complementar. Ele é um complexo, né, que envolve essas 3 questões: a filosofia, a ciência e a religiosidade como moral, né? Então, continuando aí os questionamentos, pergunta-se:
Para que serve a mediunidade? Qual a finalidade da mediunidade? O que eu faço com isso? Por que eu sou um médium? E a mediunidade não é uma questão religiosa, como muitos pensam. Tampouco patrimônio de religião, porque as associamos às práticas religiosas. Por que está sendo colocado isso como um processo religioso, né? É porque na antiguidade histórica, embora aceita com naturalidade, era entendida como uma condição especial de poucas pessoas, aquelas que podiam falar com os deuses. Era utilizada nos templos onde os sacerdotes e as sacerdotisas profetizavam, ou seja, traziam aos homens as palavras divinas. Era entendida como um dom especial. E ainda do ponto de vista do dito meio espírita, onde as instruções se fazem de forma acessível através da farta literatura e os estudos direcionados, há muitos equívocos e preconceitos sobre tudo que possa estar ligado à mediunidade. Então existe aí toda uma mística em cima disso, né? Toda uma questão colocada dentro de uma ideologia, dentro de um divinismo, dentro de uma condição que a própria ciência demonstra, né? Aí vem o lado científico, a própria ciência demonstra não haver esse divinismo, a não ser o processo natureza, naturalidade das coisas, né? E basta a gente ver como são endeusados, idolatrados alguns médiuns mais capacitados, né? Passam a ser vistos como divindades. E essa postura, ela ignora que ali está um ser humano em um espírito comunicante, fazendo parte desse meio, se permitindo ser usado como uma ferramenta para trazer a condição para todos que possam acessar, né, através de mensagens, através da forma que for, né, ter acesso a toda essa condição, e essa permissão ela é dada de uma forma geral, não existem restrições, basta queremos e vermos, né, sairmos atrás dessas informações. Por isso que Kardec, de uma certa forma, impõe a orientação do Espírito da Verdade sobre a necessidade indispensável de se analisar as comunicações, né? Vemos diariamente muitas mensagens colocadas, e eu diria até que todas elas de boa vontade, com boa intenção, né? Com tudo aquilo que se tem como tentar levar para a humanidade as coisas boas, né? O pensamento positivo, a condição de estarmos nos regenerando, de estarmos mudando a nós mesmos, né? E percebendo disso, que fazemos parte de uma natureza, de um universo que é único. O universo ele é único. E nós fazemos parte desse universo. Aos espíritos interessam mais as manifestações inteligentes, destinadas à transmissão de boas mensagens e à conversação esclarecedora. Diz o ditado: preferível descartar 99 verdades a se aceitar uma mentira. Por que isso? Porque se há alguma dúvida, se há algum ponto que está divergente daquilo que se tem como proposta dentro da doutrina espírita, coloquemos isso de lado, não levemos isso avante, deixemos isso de lado. Então, é melhor que a gente tenha esse discernimento, essa percepção, do que ficar correndo riscos. Mas, infelizmente, não é o que acontece no dia a dia. E esse, infelizmente, não é o que acontece, eu não vejo como coisa, a má vontade ou a má intenção das pessoas, não. Eu vejo como a falta de conhecimento. Por isso, colocamos e colocaremos sempre aqui no nosso programa e não abriremos mão disso, da necessidade dos estudos da doutrina espírita, do aprofundamento da doutrina espírita. Considerando ela uma doutrina espiritualista, faz parte de todo esse conjunto espiritualista, mas dentro do espiritismo, como se fosse uma seção, né, uma divisão do espiritualismo, a doutrina espírita ela tem um cunho próprio de tratar as questões do espírito. Então essa é a importância que a gente quer deixar e dar nesse trabalho que a gente está fazendo.
E também, Kardec complementa dizendo que os bons espíritos não se ofendem se forem analisados. Ao contrário, eles gostam e nos ajudam. E mais, disse que os médiuns que se melindrarem com isso demonstram estarem sob o domínio de espíritos mal intencionados. Quanto tempo levará para entendermos a mediunidade com a naturalidade que ela representa e, com isso, nos colocarmos como donos de nós mesmos, donos no sentido de responsáveis, escolhendo melhor e com mais cuidado os pensamentos, as atitudes e, com isso, melhorando cada vez mais a nossa relação com o meio e transformando a nossa vivência muito mais leve, muito mais light, como se diz hoje em dia, né? Mais saudável, menos traumática e dolorosa. Está na hora da gente despertar para isso, pessoal. A gente está muito